equipe assistiu muito o Flamengo jogar no primeiro tempo, e essa não é a nossa maneira de jogar, até porque nós estamos sem 4 jogadores importantíssimos na equipe. Não que eu esteja me queixando, mas o entrosamento sem 4 jogadores é totalmente diferente, né? Mas mesmo assim o Flamengo dominou o primeiro tempo, o Grêmio assistiu o Flamengo jogar. Conversamos no intervalo do jogo, a equipe voltou bem melhor. E no nosso melhor momento da partida, o Flamengo fez o gol. Mesmo assim, a gente continuou lutando, brigando, reagindo. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos chegar ao gol de empate. Eu acredito que pelo nosso segundo tempo teve de bom tamanho, né? 1-1, porque no primeiro tempo a equipe não se encontrou, o Flamengo poderia ter nos vencido no primeiro tempo, não o fez. Acabou, para a gente, pelo que aconteceu durante a partida hoje, foi bom 1-1. Mas eu só quero lembrar a maioria das pessoas aqui que o jogo ainda não acabou. Não acabou porque eu gostaria de lembrar algumas pessoas que contra o Palmeiras a situação era ainda pior. Nós perdemos o jogo em casa e não fizemos nenhum gol. E buscamos a vitória lá em São Paulo. Então é Maracanã, continua afirmando que o Flamengo é o favorito, tem uma grande equipe, agora tem mais 90 minutos. Era exatamente isso, Renato, que é nesse ponto que eu ia colocar. A situação, embora com o empate sendo muito melhor do que aquela derrota para o Palmeiras, mas pelo tipo de adversário e pelo caminho a ser seguido, pelo que o Grêmio tem pela frente, a situação ela é menos complicada do que a do Palmeiras, não pelo placar, isso sim é menos complicada, mas pelo tipo de adversário. Não, o Grêmio se dá bem, o Grêmio gosta de jogar no Maracanã. A gente vai continuar tendo respeito pelo time do Flamengo, pela torcida do Flamengo, mas são mais 90 minutos. Eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, sempre falei para vocês, são os 2 melhores plantéis do Brasil, gastaram para isso. O Grêmio conseguiu eliminar o Palmeiras, agora o Grêmio tem o Flamengo pela frente. Primeiro jogo 1-1, eles têm sim essa vantagem, começa o jogo, o Flamengo está classificado com 0-0. Agora o Grêmio não vai jogar tão mal, principalmente no primeiro tempo, lá no Maracanã, do jeito que nós jogamos aqui. E até lá a gente pode ter os reforços dos nossos jogadores também que estão no departamento médico. Então é outra história, são mais 90 minutos. O Grêmio está vivo o tempo todo no jogo. A gente continua respeitando, continua falando que o time do Flamengo é o favorito. Agora, ser favorito é uma coisa, ter a certeza que vai passar para a próxima fase, bom, aí é outra história. Renato, antes do jogo se dizia que pela primeira vez o Flamengo, talvez na temporada, fosse enfrentar um time que iria atacar, iria propor o jogo, iria para cima do Flamengo, ia ser uma novidade para o Flamengo na temporada. Qual foi a estratégia, se isso aconteceu, que foi superior a do Grêmio na noite de hoje e que levou o Flamengo a ser melhor que o Grêmio? E você entende que se eu disser muito melhor, é um exagero? Não, o Flamengo foi muito melhor que a gente no primeiro. O Grêmio não viu a bola no primeiro tempo. É por isso que eu falei. O Flamengo perdeu a grande chance de praticamente garantir a classificação dele hoje aqui. Por isso que eu falei que o empate para a gente foi bom por tudo que aconteceu durante os 90 minutos. Apesar que nós tomamos o gol no segundo tempo, quando o Grêmio estava melhor na partida. Então, as 2 grandes defesas foi do goleiro do Flamengo, principalmente a do Everton. Se o Grêmio faz o primeiro gol, aí, a história seria diferente. Mas o Grêmio não se encontrou no primeiro tempo. Eu falei para os jogadores durante a semana que os jogadores do Flamengo são jogadores diferenciados. Eles não são jogadores que eles vão dominar a bola e aí eles vão pensar o que fazer com a bola. Eles já pensam, eles já desenham a jogada antes da bola chegar. E o Grêmio não estava conseguindo marcar, o Grêmio estava dando muitos espaços, o Grêmio estava deixando os jogadores do Flamengo dominarem a bola para depois tentar diminuir a marcação. Aí é que eu falo. Jogadores diferenciados pensam na frente. Quando você pensa em marcar, ele já tem 2, 3 jogadas na cabeça. Então, nós no primeiro tempo não nos encontramos, até porque não que um ou outro jogador estivesse mal, mas é a qualidade da maneira que o nosso time joga com o Jean, com o próprio Michael, é totalmente diferente. São 3 jogadores que querem a bola o tempo todo. E quando esse jogador não joga, a gente
não é que muda a nossa maneira de jogar, mas a gente tem praticamente a saída de bola apenas com o Mateuzinho. E eles marcaram o Mateus, dificultaram um pouquinho para a gente, e a gente assistiu o Flamengo praticamente no primeiro tempo para eles jogarem, e dando o que deu. Então é por isso que eu digo, o primeiro tempo ficou de bom tamanho mesmo, pelo que aconteceu, entendeu? Os gols foram anulados, todos eles muito bem, porque eu já vi, o VAR está aí para isso. Mas a trava da chuteira, mas é que eu costumo falar, não existe meia mulher grávida. Ou ela está grávida ou não está. Não existe pouco impedimento. Ou o cara está impedido ou não está. Então, o Flamengo, nós temos que ser realistas. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade hoje de sair daqui, digamos assim, com um resultado melhor para ele. Então, por isso que eu digo que o jogo está totalmente aberto. O Grêmio não vai jogar tão mal assim, principalmente no primeiro tempo lá no Rio de Janeiro. Queria perguntar para o PP a respeito da importância desse gol, porque quem estava lá em Curitiba na eliminação para o Atlético na Copa do Brasil viu que você foi um dos jogadores que mais sentiu aquela eliminação pelo pênalti perdido, pela importância que o Grêmio tinha em relação àquele jogo. O que significa para ti, quase um mês depois, 28 dias depois daquele pênalti perdido, fazer um gol hoje que, até pelo que o Renato falou, coloca o Grêmio, mantém o Grêmio vivo para conseguir essa vaga na final? E queria também perguntar para o Renato a respeito do Galhardo. O Galhardo teve algumas dificuldades hoje para marcar o Bruno Henrique. Isso é algo que te preocupa para o jogo da volta contra o Flamengo? Que tipo de estratégia tu vai tentar montar para tentar diminuir um pouco isso? Boa noite a todos. Sem dúvida, acho que depois daquele jogo eu senti bastante, né? Mas eu tive total apoio de todo o grupo, todos da comissão ali me abraçaram, me deram total confiança para mim continuar fazendo meu trabalho, para quando eu tivesse outra oportunidade poder ajudá-los dentro de campo. Acho que voltar a marcar gols foi muito importante contra o Santos, agora contra o Flamengo aqui, meu primeiro gol na Libertadores. Acho que eu fico muito feliz em poder ajudar a minha equipe, poder voltar a fazer os gols que eu não vinha fazendo. Acho que isso é fundamental para mim conseguir retomar cada vez mais minha confiança. O Galhardo teve, de repente, outra jogada no início do jogo, justamente porque, principalmente no primeiro tempo, justamente porque o Grêmio não se encontrou, né? O Galhardo nem estava marcando o Bruno Henrique, quem estava jogando por esse setor aí muitas vezes era a Arrascaeta, entendeu? É a troca de posição. Mas não é fácil marcar o Bruno Henrique, é um jogador a nível de seleção. No início o Galhardo teve um pouco perdido, como alguns jogadores nossos, principalmente em termos de marcação. Mas no segundo tempo o Grêmio se encontrou, foi bem melhor e praticamente o Bruno Henrique não fez mais aquelas jogadas que estava fazendo no primeiro tempo. Agora, se você me perguntou, né, se tem uma preocupação no Maracanã, não me preocupa não. Eu estou tranquilo porque é aquilo que eu falei, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo hoje. Por isso que eu fico tranquilo. O Grêmio não vai jogar tão mal assim no Maracanã e, consequentemente, a equipe vai estar bem melhor. E o Grêmio bem melhor. Pode ter certeza que o Grêmio ainda está vivo na competição. Renato, queria perguntar sobre a utilização do Maicon, um jogador que vem voltando de lesão. Aí. Bom, agora sim. Renato, queria perguntar então sobre a utilização do Maicon. É um jogador que sempre foi protagonista no Grêmio com você. Era capitão até pouco tempo, ele vem voltando de lesão. Podia utilizar o Maicon mais tempo? Ele tinha condições só para 15 minutos? Como é que você administrou a utilização desse jogador? O Maicon não joga há um mês. O Maicon, em muitos trabalhos de campo, ele não vinha conseguindo fazer porque estava com dores muito fortes no joelho. Eu conversei com ele ontem, ele mesmo falou que não tinha condições de jogar. E a minha intenção nem era colocá-lo em campo hoje, porque era um risco. Se eu queimo a terceira substituição com o Maicon, como praticamente já aconteceu, se ele sentisse alguma coisa, num jogo desse o Grêmio acabaria o jogo com 10 jogadores. E a dificuldade ia ser ainda maior. Lógico que a gente quer o Maicon, mas o Maicon tem que estar bem. Mas ele tem essa consciência. Ele mesmo, ontem eu conversei com ele, ele falou, não estou em condições de jogar. E eu sabia que as condições dele eram de 20 a 25 minutos. Foi o que eu tentei fazer com ele hoje. E ele entrou muito bem. Você vê que com o Maicon é outra dinâmica, é outro Grêmio, entendeu? Mas no início ele não tinha mínimas condições. E foi até um risco colocá-lo hoje em campo. Eu coloquei o Maicon em campo hoje porque nós usamos do toque de bola, do jogador que sabe e quer a bola ali no meio. Porque se o Grêmio não tivesse perdendo o jogo, dificilmente eu iria colocá-lo, porque
Joelho, gente, joelho, às vezes, você 15, 20 minutos. O cara que já entra com problema no joelho, ele pode torcer o joelho, ele pode ter uma lesão séria. Então, é por isso que antes, em primeiro lugar, a saúde do jogador. Então, só coloquei porque eu senti firmeza nele antes de colocá-lo em campo. Falei para ele, você tem condição de jogar esses 15, 20 minutos? Ele tem. Por isso coloquei, pelo resultado. Se tivesse um resultado a favor do Grêmio, eu não teria arriscado. Renato, eu queria que tu falasse um pouco sobre o Luan, que hoje no segundo tempo, muitas vezes ele pegou a bola, organizou o time, lembrando 2017, eu queria que tu falasse sobre a evolução do Luan nos últimos jogos e também se tu falou com ele no intervalo ali, para no segundo tempo ele tentar assumir mais o jogo para si. Eu falei com toda a equipe no intervalo do jogo, não foi só com o Luan, não. A nossa equipe tinha que melhorar. Eu falei que ia dar alguns minutinhos, se a equipe não reagisse, eu ia fazer 3 substituições. Porque eu não ia esperar começar a tomar gol do Flamengo, porque era o que ia acontecer. Então, eu chamei a atenção de todos eles, conversei, acertamos alguns detalhes. O problema não é que o Luan tem que jogar, eu acho que toda a equipe do Grêmio tinha que melhorar, inclusive o Luan, porque o Luan, ele é um jogador diferenciado, ele tem que fazer a diferença. Ele não pode ficar no mesmo nível de alguns jogadores. Entendeu? Ele é um jogador importante para a gente. Então, toda a equipe melhorou, consequentemente, o próprio Luan melhorou. Começamos a criar, e no nosso melhor momento da partida, a gente acabou tomando o gol. Mas a equipe soube reagir, chegou ao empate, aquilo que eu falei. Para a gente foi muito bom, não pelo que aconteceu no segundo tempo, que o jogo, na minha opinião, foi parelho. Inclusive, tomamos o gol no melhor momento do Grêmio. Mas o Flamengo perdeu a grande oportunidade dele no primeiro tempo, quando poderia ter feito o gol. Já projetando o confronto no Maracanã e falando em condições de jogo, como você falou do Maicon, obviamente que o David Braz está cumprindo muito bem o papel no lugar do Jeromel, que é o seu capitão, enfim. Já se tem um diagnóstico se o Jeromel estará à disposição no jogo da volta e também até que ponto passa pelo fator psicológico. Essa mudança de postura do Grêmio para o segundo tempo, né? Lá no vestiário você deu uma sacudida também, você gosta de dizer que é o psicólogo, né, desse grupo de jogadores do Grêmio. Passou também pela cabeça do jogador, gols anulados, enfim. Você acha que tem a ver também com o resultado? O Flamengo, os gols anulados, o VAR está aí para isso. Como o Flamengo teve hoje, o Grêmio poderia ter, como o Grêmio já teve em situações do campeonato, ou mesmo na Libertadores, o VAR está aí para isso, para corrigir, se tem uma irregularidade, seja de um lado, seja do outro. Então, os gols foram muito bem anulados. Mas o que não poderia ter acontecido foi da forma que o Flamengo fez os gols na gente, mesmo anulados, entendeu? Então, por isso que eu digo, o Grêmio no primeiro tempo ele não se encontrou, ele teve muito mal. O forte do Grêmio é segurar a bola, a gente não teve a bola, a gente se livrou muito da bola. O Flamengo foi muito superior ao Grêmio, foi porque o Grêmio praticamente não jogou nada no primeiro tempo. A gente não ficou com a bola. E o Flamengo, se você deixar o time do Flamengo jogar, é o que eu falo para vocês, é uma equipe totalmente diferenciada. Jogadores inteligentes, jogadores que já jogaram muito tempo na Europa, jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores acima da média. E você não encontra 1 ou 2 jogadores assim numa equipe, você encontra praticamente o time todo do Flamengo. Então nós estivemos muito mal, o Flamengo teve muito bem, soube aproveitar, entendeu? Principalmente a posse de bola, fez os gols. Felizmente para a gente foram anulados. No intervalo do jogo a gente conversou e a equipe voltou com outra postura. O Jeromel, infelizmente a gente perdeu o Jeromel lá contra o Cruzeiro. O David vem jogando muito bem, mas é que eu falo, tem outros jogadores também que estão bem, mas o entrosamento é um pouco diferente, entendeu? Nós temos a nossa maneira de jogar praticamente com a equipe, por isso que hoje o Flamengo veio aqui, teve mais posse de bola do que o Grêmio. Não me lembro de uma outra equipe ter chegado aqui na arena e ter feito isso. Mas são 2 grandes jogadores, ali não me preocupa tanto não, mas o importante é a gente ter todo mundo de volta, né? Vamos torcer que a gente tenha os outros jogadores também recuperados para o próximo dia 23.